Olá, pessoal. Boa tarde. Nós vamos iniciar aqui o nosso webinar, né, o Dex Talks. Deixa eu só abrir a apresentação aqui. Pronto. Então, pessoal, o pessoal está entrando. Enquanto vai entrando, vamos nos apresentar aqui, tá? Então, nós estamos aqui com... Eu sou o Vitor, tá? E estou aqui com o Lucas, que hoje foi meu convidado especial para me ajudar a falar um pouquinho aí sobre os datamarts. Ele é um consultor da Dex que muitos clientes aqui que estão entrando já conhecem, né, dos projetos. E ele viveu bastante essa experiência de datamarts e também tem o caminho aí das pedras, vamos dizer assim, para essa migração que a gente quer falar um pouquinho com vocês, tá bom? Então, Lucas, obrigado aí. Prazer estar com... Boa tarde a todos aí. Só fechar essa. Pode se apresentar aí. Tá há quanto tempo aqui na Dex? Rapaz, uns 3 anos. 3 anos? Três Legal. anos aí. Beleza. E brincou bastante de Datamart já? Já, Datamart, BI, toda a parte de BI aí, já atuei tudo em pouquinho. Legal. Então vamos lá. Então aqui a ideia com vocês, né, é falar sobre os datamarts, que é um tema, inclusive, gostaria de agradecer ao time da Dex que trouxe isso para essa urgência, né, em falar para vocês sobre os datamarts, ok? Lembrando, né, nós somos a Data Source Expert, uma empresa especializada em dados, que também, quando a gente fala de dados, né, é toda a parte de BI, engenharia de dados, ciência de dados, a questão de nuvem também, né, a melhor plataforma para se adotar em nuvem, on-premise. O nosso time aqui, ele conhece bastante disso. Nós também temos soluções, então nós não somos uma empresa aí que só faz consultoria de dados, a gente também tem nossos produtos e a gente até acredita bastante nos nossos produtos como um agregador de uma estratégia de dados que às vezes o mercado não tem totalmente, né? Então, com os nossos produtos Dexboard, Dex Design, o Dex Premier, o Dex Premier, por exemplo, se você é um cliente que não conhece a Dex, mas você quer ter o apoio da Dex, né, como um terceiro nível da sua empresa. Poxa, Vitor, eu tenho um time aqui de 2, 4, 10 pessoas, mas eu gostaria de ter o apoio da Dex, eventualmente num problema, numa melhoria, num projeto novo. Você pode chamar o Dex Premier, que é um suporte de terceiro nível que a DataSource Expert oferece para as empresas, né? Temos os nossos produtos, o Dex Backoffice, o Dex Inventory e o Dexboard. Em especial, né, o xodó nosso é o Dexboard, que é uma plataforma aí de otimização de gastos com Power BI, mas que fornece uma governança completa na questão de visualização de dados. Extremamente reconhecida pela Microsoft. Ganhamos esse ano, mais uma vez, né, um prêmio da TD Synnex, que é o maior distribuidor de software do mundo, né, e distribui o Dexboard também, e nos premiou aqui no Brasil, mais uma vez, como o melhor ISV. Mas, sem delongas, assim, só pegando aí os 5 primeiros minutinhos para falar um pouquinho da gente, do orgulho que a gente tem de tudo que a gente está construindo, e que se você não é um cliente nosso, procura aí, nosso time está aqui à disposição, né, para eventualmente oferecer a melhor solução para você. O que eu gosto sempre de dizer, né, falou em dados, se tem alguma necessidade relacionada a dados, chama a Data Source Expert. E hoje, trazendo esse aspecto, né, que é o nosso dia a dia, que é trabalhar com dados, nós acompanhamos o nascimento dessa solução, que são os datamarts, e estamos chegando aos finalmente dela também, né? Por quê? Os datamarts, recebemos uma notícia da Microsoft
todos receberam, mas é aquele e-mail que você recebe e ninguém dá atenção. Sim. E é por isso que você tem uma consultoria que te ajuda nesses casos, né? Recebemos um e-mail da Microsoft que os datamarts vão parar de... Você tem que parar de usar isso agora e você não vai poder mais usar a partir de uma data. Fala aí um pouquinho, Lucas. A Microsoft comunicou, né, que a partir de outubro de 2025, quem estiver utilizando o Datamart, né, serão removidos. E por quê? Ela está fazendo agora não dará mais manutenção nesse serviço do Datamart, tá? Então ela está fazendo uma transição para outra caixinha que ela também tem nesse universo, né? Que vai exercer esse papel que o Datamart tem fortemente hoje no Power BI. Né? Sei. Então, a partir deste mês, né? Não, a partir desse mês você não cria mais nada. Cria mais nada. Ok? Então você não cria mais nenhum datamart a partir deste mês de junho. E a partir de outubro, se você tem um datamart e você continua usando, insistindo nessa solução, a Microsoft vai remover do ambiente ali, vai ficar inviável de utilizar. Tá ok? Então é um risco muito grande porque houve muitas pessoas que usaram esse recurso, né, nas suas estratégias de dados e está tudo bem. Vamos relembrar o que era o Datamart. Assim, eu fui um dos fãs dessa solução, que na verdade a Microsoft, quando criou o Datamart, ela criou uma concepção muito interessante, que era um componente dentro do Power BI que consolidava várias funções, né? Então, você pegava ali o dado, trabalhava o dado, esse dado que você fazia ingestão dele, trabalhava ele e armazenava ele, tudo isso numa solução só. Então, fantástico, né? Você tinha o ETL, a transformação e o armazenamento já num banco SQL. Esse banco SQL que era criado, ele automaticamente já criava um dataset para você também. Dataset. Né? E ao criar o dataset, quando você mantinha uma tabela ali, ele já mexia no dataset. Você tinha um aspecto também que esse banco de dados criado, e eu acho que isso foi uma grande inovação, né, da Microsoft ali, ele se apresentava para a empresa como um banco SQL Server. Isso. Ou seja, você podia abrir um Excel, né, Lucas, conectar nesse cara e dar um select lá no banco SQL, né? Na verdade, ele realmente dispõe uma instância de um Azure SQL, né? E, inclusive, ele tinha a rotina ali. A gente sabe que uma das rotinas de bancos SQL é você ter que fazer um TANI. Esse cara já fazia esse TANI regularmente nas tabelas que ele ia sendo utilizadas, né? Então, tudo isso era integrado ali na caixinha dele. E, para o usuário final, isso era um ganho de eficiência muito grande, né? Exato. Entre você consumir o dado e poder já gerar valor com ele sem se preocupar com muita coisa do Technicase ali, né? Exatamente. Então, é por isso que esse nome Datamart, ele era muito interessante, porque ele realmente era um Datamart. O cara do financeiro pegava o dado, trabalhava, cruzava, isso já virava um banco SQL que poderia ser lido como um Datamart, né? Ou seja, uma visão daquela área de negócio, os dados já tudo prontinho, as medidas ali, tudo já empacotado numa entrega só, tá? Um outro ponto interessante é que esse cara, isso a gente está falando de 3, 4 anos atrás. Há 3 anos atrás, mais ou menos, quando ninguém estava falando de Lake House, né? 4 anos atrás, eu acho, se eu não me engano, pelo menos, esse cara já fornecia todos os dados que ele gerava, você podia mandar esse dado para um data lake. Então, você poderia já ler esse dado em formato Parquet. Então, por exemplo, a gente teve até cliente assim, né? Que rodava o Datamart, processava, gerava o Parquet e desligava o serviço, porque o Parquet estava lá no Data Lake, então lia-se esse arquivo já frio ali, né? A gente teve clientes nesse sentido que fazia esse uso. Não, pô, então eu vou desligar. Se o dado está no Data Lake está frio, eu vou ler ele lá, né? Então você tinha o Azure Data Lake Gen 2 que armazenava esse dado para você. Você poderia armazená-lo até num formato que é o CDM, né? Common Data Model,
que era na verdade, isso não morreu, essa ideia da Microsoft, mas assim, é você armazenar dados num formato universal. Por exemplo, quando a gente fala de contas de CRM, accountability, né? Essa parte de contas, assim, clientes. Então, quais campos seriam perfeitos para você ter numa tabela de cliente? Ele já guarda o JSON, né? Representante daqueles metadados ali. Então, para onde ele fosse no universo da Microsoft, ele já seria automaticamente lido no padrão. No padrão, exatamente. Então, esse modelo ele não morreu, né? Ele está lá no Dataverse. Tá no o Dataverse tem esse lance de CDM, mas era isso. Eu vou pegar essa tabela aqui, minha de clientes, eu já vou armazenar ela no CDM para uma futura integração com o Dynamics, por exemplo, né? Um Power Apps também. Exato, sei. Aplicação. Então, esse conceito aqui, ele é muito interessante, e a gente está falando de algo de 3 a 4 anos atrás, né? Bem, então, isso é uns data marts, tá? Todo mundo está acompanhando o movimento da Microsoft relacionado ao Microsoft Fabric, né? E aí, quando a gente vê o Microsoft Fabric, ele, para quem não está acompanhando, né? Tudo isso que a gente está falando da Mart seria uma funcionalidade dentro do Power BI. Dentro do ecossistema do Power BI. Quando a Microsoft cria o Fabric, e a gente já falou isso algumas vezes, mas se for a primeira vez para você, quando a Microsoft cria o Fabric, ela cria uma solução maior do que o Power BI. Então, isso é importante todo mundo entender, né? Então, o Fabric é maior do que o próprio Power BI, sim, que a gente já achava que era uma coisa extremamente grande, né? Então, aqui dentro você tem várias funcionalidadezinhas e você tem agora o Fabric, que vem com muito mais coisas. E esses muito mais coisas, óbvio que o Datamart concorre com essas muito mais funcionalidades que você tem no Fabric. E uma empresa de software não vai ficar gastando energia em algo que ela tem que manter outras coisas, né? Então, o Datamart está totalmente assim fora de sintonia no ecossistema do Power BI, porque você tem novas expansões. Exatamente. Do Fabric. Exatamente. E aí, principalmente quando a gente fala que no Fabric, você tendo o Data Factory, você tendo a parte de engenharia de dados, você tendo o Data Warehouse, né? Esses caras vão complementar tudo que eventualmente um Data Mart fazia no Power BI. Porém, chegou a hora de migrar. Sim. E você só tem até outubro. A Microsoft já deu ultimato nessa questão, né? Então, assim, acaba que um universo desse expande um ao outro, né? O Power BI está expandindo o Fabric na questão da análise, e o Fabric está trazendo esse universo da engenharia para o Power BI. Então, realmente, tem que sustentar agora somente o lado do Fabric nessa questão do Data Mart, né? Das funções do Data Mart, vai ficar mesmo no Fabric. E esse é o caminho natural que tem se demonstrado nas expansões da Microsoft globalmente ali nos serviços dela. Né? Então tem um fator crítico aqui. Se você é um cliente que usava Power BI Premium, né? E se você era um cliente que tinha ali, por exemplo, você tinha um dashboard e você tinha uma capacidade do Power BI Embedded da Microsoft, se você tinha esse cara, você vai ter que migrar o seu SKU de Embedded para um Fabric. Ok? Então, até outubro, na verdade, até mês que vem, que você precisa iniciar essa migração mês que vem, no máximo, porque o que acontece? A partir do mês que vem, você não cria mais nenhum item novo. Então, provavelmente você também não dá manutenção em nenhum novo, entende? Então, você não vai criar nenhum novo. Então, se você tiver que criar, já era. Você não consegue mais mês que vem. Você vai precisar de um Fabric, tá? Ou você vai ter que abortar esse uso que você fazia de Datamart e sair da plataforma, talvez, né? Então, o Fabric, para quem não conhece, assim, o Fabric ele é uma solução focada em projetos de dados, né? Que também tem esse aspecto de interface amigável. Poxa, se eu quiser entregar para o cara do financeiro fazer um Datamart, você tem sim ferramental ali, extremamente fácil. Ele tem essas abordagens low code, né? Isso, tem essas abordagens low code, assim como também tem as abordagens mais
da galera mais do técnico, Sim, né? Codificar também, né? Exatamente. Então, se você quiser ter a mesma abordagem do data mart, existe um caminho e extremamente robusto, extremamente complexo, Python para lá e para cá, também é possível, tá bom? Mas o Fabric ele é uma caixa de ferramentas com muitos componentes realmente, tá? Então, dando um panorama para vocês sobre a migração especificamente, né? Como é que a migração ela pode acontecer, tá? Aqui nós já planilhamos para vocês o que vocês podem fazer, né? Esse webinar aqui é para realmente dar o caminho das pedras a vocês e vocês podem contar com a Dex como um braço nesse sentido. Mas assim, o caminho do panorama da migração é no Datamart você usava os Dataflow geração 1. Agora você tem o Dataflow geração 2, né? Que, claro, a Microsoft fez muitas melhorias, né? Nesse cara, mais conectores, tudo mais. Então, a migração, a sua ingestão vai sair do Dataflow geração 1 para a geração 2. Ao invés de você armazenar os dados num Datamart, você vai armazenar eles num warehouse. A Microsoft recomenda que seja um warehouse, tá? E a parte OLAP, ela não mudou muito, né? Continua sendo o mesmo modelo semântico, ele vai ter que ser reapontado, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas ele só vai ser reapontado para o novo warehouse que vai ser construído, né? Mas, tecnologicamente, isso aqui não mudou. Não mudou muito. Só explicando um pouquinho aqui. Pode falar, com vontade. A gente pegar aqui, como é que a gente sabe que tem esses recursos aqui, tá? Para quem não conhece muito a fundo o Datamart, ele tem um serviço ali dentro que é o Dataflow, onde você visualiza ele. Quando você vai fazer uma ingestão de dados nele, ele passa pelo serviço do Power Query. Esse serviço do Power Query, ele está rodando em cima de um Dataflow, tá? Às vezes você pode ter um cenário que um Dataflow, separadamente, né, roda uma carga de dados, depois você tem um datamart consumindo esse dataflow. Tem esse cenário também. Então, você também tem que fazer essa transição aqui para geração 2, mesmo se ele for apartado, né? E aqui na questão do armazenamento, o Warehouse aqui, ele vai ter a instância ali do seu SQL, de um SQL, né? Um banco de armazenamento, assim como o datamart também tinha. Ele ficava por trás dos planos, então isso não mudou. Só vai ser uma outra caixinha separada, tá? Então, vai estar um pouco desacoplado, mas os serviços serão oferecidos da mesma forma, né? A experiência final do usuário vai ser a mesma. E o Semantic Model, que é uma instância ali do Analyze Premium, né? Do Power BI Premium. Isso também não mudou, isso também vai ser disponibilizado ali, seja você construindo separadamente, ou seja você utilizando o próprio disponibilizado pelo Warehouse ali, que ele também disponibiliza da mesma forma que o Datamart disponibilizava um automaticamente, o Warehouse também faz esse papel, também disponibilizar um Semantic Model ali, né? Joia. Então, aqui, ó, como é que isso você pode tocar aí na sua empresa, né? Deixa eu tirar esse mapa aqui, pronto. Se você quiser identificar, Vitor, como é que eu tenho data mart na minha empresa, né? A gente preparou aqui para vocês. Você vai lá no seu Home Lake agora e você tem uma aba de governança, tá? Você clica ali em saber mais, exibir mais. A Microsoft gera esse relatório para você, tá? E você pode filtrar data flow ou, por exemplo, ali no meu ambiente da Dex eu tenho 6 data flows, né? E eu posso navegar vendo qual é o workspace onde ele está e chegar no Datamart especificamente que eu preciso dar uma olhada porque eu estou usando esse recurso, tá? Então esse aqui é uma ferramenta bem sem nenhum código, sem nada muito complexo. Você vai lá na interfacezinha e vai localizar o seu Dataflow, ok? Vamos seguir aqui. Um outro passo aqui que a gente preparou, né, nessa migração é desativar já. Para de usar, já garante, porque às vezes numa empresa muito grande, né, a gente tem clientes aqui que a empresa tem vários criadores de conteúdo, talvez essa mensagem não vai chegar tão rápido para todo mundo. Então, a primeira coisa que você pode fazer já, pronto,
desabilitar a criação de data marts. Já aproveita hoje e já faz essa desativação da criação de novos, né? Exatamente. Já vai lá e cria. E aí, o roteiro da migração, como é que ela vai acontecer? Você vai entrar lá no, como o Lucas falou, né? Você vai entrar no seu datamart, né? Exatamente. Você vai entrar lá no seu datamart, que é, né, você entra lá no Power Query, digamos assim, do datamart, e você exporta esse template, né? Então, esse template, ele é o Power Query. É o Power Query. Aí, esse Power Query, quando você criar um novo Dataflow geração 2, você importa esse cara. Template, isso aí. Ok? Então, é muito simples. Tantinho. Até uma dica aqui durante esse processo, né? Quem for fazer esse processo internamente, guarde esse template, preferencialmente em algum repositório de código para versionar, tá? Faz um backup aí de uma forma que você, caso precise consultar novamente, possa ser resgatado. Justamente para a gente poder consultar futuramente ali, revisar algum processo de ETL, caso for necessário, né? Então, guarde no repositório de código. Sei. Então, aqui exportar o template é muito simples. Você então vai extrair todo o código. Então, tinha um ETL extremamente complexo. Puxa, eu vou ter que recriar aquilo ali. Ele cria um JSON, né? Ele arquivo JSON. Fica tranquilo que ele gera esse template e depois você importa esse template no novo Dataflow geração 2. Vai ver as consistências ali. Mas, assim, o ETL, o que puxava e o que fazia, vai se manter. Vai se manter. E aí você vai estar criando um warehouse e ele vai mandar essa tabela. Então, essa tabela também será criada. Você vai criar ali o Dataflow, né? Isso, Dataflow geração 2. Que vai ter uma saída de uma tabela. Isso. Okay? O Dataflow geração 2, você faz esse apontamento para onde ele deve salvar esses dados. Né? Exatamente. Destino ali. Sei. Então, aqui o Dataflow, só resgatando, ele é o ETL, ele é a ingestão de dados. Né? Então, se a gente for fazer um panorama, estamos orientando vocês aqui, né? O que eu faço com isso daqui. Então, esse cara aqui para cá é isso que estamos ensinando a vocês aqui. Você exporta o template e vai lá, cria um novo Dataflow geração 2 e importa esse template gerado. Legal? Beleza, e aqui, Vitor? Daqui para cá, Datamart Warehouse. Então, uma das primeiras coisas que a gente gostaria de falar também mas vocês estão falando do warehouse, o mundo todo está falando de lake house, né? Então, na verdade, pessoal, o Fabric, eu acho que isso é fantástico do Fabric, diferente de outras plataformas, e eu sou fã de todas as plataformas, né? Eu gosto de dados, né? Mas se a gente for comparar plataformas, a Microsoft é a única plataforma no mercado que te oferece duas ou mais formas de armazenar, entendeu? Então é óbvio que existe a galerinha do Lake House, eu sou dessa galera, não sei, né? Você tem a galera do Lake House que gosta dessa abordagem e você tem uma galera que gosta da abordagem de warehouse. E assim, é melhor ou pior? Calma, que o aspecto aqui não é o conceito de então eu vou fazer o warehouse e eu não vou fazer camadas bronze, silver e gold. Não vou ter um medalhão. Não tem nada a ver isso, tá? A ideia aqui a diferença do lake house para o warehouse é o propósito. Isso. É como você vai usar aqueles dados. Então, por exemplo, Vitor, eu tenho uma tabela, cara, que eu tenho que dar muito update no banco. Eu tenho que dar update. Fico dando update o tempo todo. É como se fosse um banco transacional. Isso. Eu preciso dar inserts. Eu preciso, por exemplo, quando eu vou manipular uma tabela, eu preciso abrir uma transação, deletar os registros, aí eu vou lá no final, eu posso dar um rollback. Entendeu? Eu posso querer dar um commit. Ou seja, eu preciso abrir transação, eu preciso da merge, comandos de merge, enfim. Ou seja, eu não preciso de um lake house. Né? Eu até estava conversando um dia com um cliente, né?
que às vezes quando a gente fala desse mundo Spark, ele é um ambiente, aquela lance de múltiplos nós, né, e tal. Às vezes você tem um canhão para matar uma formiga, entendeu? Então, o warehouse, e não estou dizendo que o warehouse é uma formiga também, Não. né? A questão é a abordagem. Então, o warehouse ele é como se fosse um banco SQL. Imagine um banco Azure SQL Database. Ele é isso, né? Melhor dizendo, como a gente está acompanhando esse mercado há alguns anos, o warehouse ele vem lá do que era o Azure Synapse SQL Pulse, o Azure SQL Synapse Pulse. Isso aí está falando de 6 anos atrás, era o que eles chamavam de Azure SQL Data Warehouse. Então, esse cara, Azure SQL Data Warehouse, que existe há 7 anos, né, que é você ter um banco no formato column store, aquela coisa toda. Esse cara foi para dentro do Fabric, com o nome Warehouse, né? Como a gente já está há alguns anos no mercado, a gente pode contar histórias, né? É que a gente se sente velho. Que a gente começa, pô, olha só, isso que você está vendo aí é um negócio que existia 7 anos atrás, e é o Azure SQL Warehouse. Então, por exemplo, se eu batesse num cliente, a gente já migrou esse cliente que usava esse recurso, que era o Azure SQL Warehouse, mas se ele continuasse usando esse cara, eu migraria ele facilmente para dentro de um warehouse. Sim, é um 99% de compatibilidade. Exatamente. Isso aí. Então, esse cara é isso. Agora, Vitor, eu sou do mundo Databricks, cara, BigQuery, eu quero criar um Lakehouse, aquela coisa de tabela delta, enfim. Aí você tem o Lakehouse também no Fabric. Aqui eu até botei as diferenças de um para o outro, né? É óbvio que o Warehouse está muito mais focado em dados estruturados, né? Ele não é um lugar para você ter uma tabela de arquivos que são vídeos. 2 pontos principais que a gente pode destacar Pode falar. Na decisão entre Lakehouse e Warehouse, justamente nessa questão transacional do dado. Uhum. E também, quando a gente vai falar um pouco, se você quer controlar o permissionamento, como você controlava no SQL, no Warehouse, né? Legal. Isso aí é um ponto que divide, né? E se a gente colocar mais um ponto, seria a forma com que os dados, você vai lidar com os seus dados ali dentro, nos formatos de entrada. Então, se você já tem dados muito fortemente estruturados, né? Suas fontes de dados entregam algo estruturado, o Warehouse ele é mais simplista porque já vai trabalhar dentro desses dados estruturados. Legal isso aí você comentar, que é assim, Vitor, eu preciso criar uma tabela igual um banco SQL, que é um numérico com 2 casas decimais, isso. E eu tenho que botar uma constraint de validação se o número é maior do que 10. Uhum. Entendeu? Então, esse é um processo que o Warehouse faz. É melhor o Warehouse. Você consegue definir isso em uma linha de código ali isso. E já está chaveado. Muito bom. O que você destacou foi exatamente os verdinhos que eu botei aqui, né? Eu nem talvez. Nem combinou, né? Mas é isso mesmo. Mas esses verdinhos aqui, ó, né? Então, por exemplo, no Warehouse você fala mais em linguagem TSQL, Transact SQL. No Warehouse, isso acontece graças à Microsoft. Porque no mercado aí fora você tem um SQL, um outro SQL, tá? Uma outra linguagem SQL. Ele suporta transações, e isso aqui que você comentou, eu gostei pra caramba. E relembrou aí, né? Por exemplo, o Warehouse tem mascaramento de dados. Eu tenho uma coluna aqui que é cartão de crédito. Eu quero ocultar todos os números e deixar só os 4 últimos. Eu tenho e-mail, eu quero botar asterisco, arroba, o nome da empresa. RLS, enfim, uma série de questões aí, né? Permissão nível de coluna, que é o CLS, né, que ele está falando. Então, diretamente, né, por que ali no Depara, né, no slide anterior, estava ali que o Datamart, a recomendação seria o Warehouse. Porque dentro da abordagem do Datamart, o que tem a proximidade mais rápida seria o Warehouse, justamente porque ele já usa uma instância ali do Azure SQL, né? Uhum. Então, ele é muito compatível com o Warehouse nessa abordagem. Mas isso não impede de você, talvez, trabalhar com o Lakehouse também. E tem um detalhe também. Por que o Warehouse aqui é mais interessante? Porque lá no Dataflow, se você fizer um Dataflow que ele é
ele não tem uma abordagem de append apenas, ele tem uma abordagem de fazer um merge. Fazer um match. Se ele vai fazer merge, então ele vai deletar registro, ele vai fazer merge de dados, ou seja, é uma transação. É uma transação. É uma transação, entendeu? Então, é melhor que seja um warehouse nesse sentido. Quando você precisa fazer merge de dados, o Spark, ele sofre com isso aí, entendeu? Demanda mais fácil, né? Exatamente, ele sofre. E aí, quando você tem um banco SQL, isso fica muito mais rápido, fica muito melhor, tá bom? Bem, aqui, lá na Microsoft, você encontra por que adotar um warehouse, tá? Então, não fique com vergonha se sua empresa adotou um warehouse, porque isso não é competição se lakehouse ou warehouse é melhor. Depende do propósito, Depende, tá? E nenhuma outra plataforma te oferece o warehouse porque eles não têm. Simplesmente assim, né? Então, assim, é aquilo. A única forma que eu tenho de resolver esse problema é com lakehouse. Então, você vai sofrer com lakehouse na Microsoft, né? Dando um ponto de vantagem para eles. Eles têm outras abordagens. Na verdade, ele vai ter 3, né? É porque aqui não entrou aqui ainda o Event House. O Event House, exatamente. Então, vamos botar 4. Que você tem os SQL Databases agora dentro do Fabric. Aí você traz o seu... Só que é pago por a parte, né? Então, se você quer o conceito de Translytical, né? Uma aplicação que ela é transacional e analítica ao mesmo tempo. É o SQL Database. É o SQL Database. Então, o Fabric, pessoal, vale a pena pagar esse negócio aí, porque diferente dos concorrentes, né? E não que eu seja contra os concorrentes, não entenda assim, porque a Dex vive de consultoria e queremos fazer consultoria em qualquer plataforma. Mas, puxando a sardinha aqui para o Fabric oferece outras abordagens, tá bom? Vamos seguir aqui. Aí tem esse cara vai dar trabalho, né, não, Lucas? Sim. Que é nós estamos aqui, ó. Se você vai migrar a parte OLAP, né? Apesar de se manter o mesmo componente, mas você concorda comigo que eu tenho um relatório conectado a um modelo semântico, esse modelo semântico está conectado a um datamart. Esse cara passa de existir. Então, esse cara tem que ser reapontado para o novo warehouse que você criou, né? E aí, isso é um conceito que eles chamam de rebind, né? A Microsoft chama isso de rebind, que é você tem um relatório, aqui na verdade é um rebind do relatório, mas já seria o mesmo conceito é porque você acaba aqui, nessa migração, você vai ter que criar um novo modelo semântico. Nós temos 2 cenários aqui. Pode falar, vai lá. Quando a gente está falando do modelo, né? Voltando aqui um pouquinho no slide aqui. Esse datamart, ele disponibiliza aqui o Semantic Model padrão, né, o default, automaticamente. E isso já envolve as tabelas que você está consumindo dentro dele, né? E você depois pode fazer o relacionamento e as suas medidas. Existe um outro cenário que é quando você constrói, você mesmo, né, constrói o seu Semantic Model da maneira tradicional, né? Pode ver desktop, se conecta à instância do datamart, no endpoint, e vai construindo o seu modelo. Esse a gente chama de apartado, né? Porque você criou separadamente, então você tem esses 2 cenários, ou você usa o que automaticamente foi feito pelo datamart, ou esse separado. Então, quando a gente está falando dos rebinds, a gente vai abordar os 2 assuntos aqui. Se você tem, usando o modelo semântico padrão que foi disponibilizado pelo datamart automático, quando você fizer o warehouse, ele também vai criar um modelo semântico padrão. Então, os relatórios, você vai ter que apontar os relatórios a consumir desse modelo semântico do warehouse, tá? Esse é o primeiro cenário. No segundo cenário, quando você tem um modelo semântico que foi criado separado já, o que você vai fazer é só o rebind do dataset, né, do Semantic Model, para este warehouse, para o endpoint do warehouse. E aí você não precisa fazer a referência de novo para os relatórios. Então, tem esses 2 cenários aí, e tudo isso a gente classifica como rebind aqui, ou dos datasets, ou dos relatórios, né? Vai depender do seu cenário. Exatamente. Então, vai haver esse termo, né, que é o rebind, que esse cara
vai ser uma tarefa, talvez, ali na munheca que você vai fazer, de certa forma, né? Ou você pode contar com a gente para essa migração, caso sejam muitos, né? Também. Ou poucos também, né? Enfim. Bem, então, pessoal, já que a gente tem até outubro para eliminar os datamarks das empresas, aí a pergunta é migrar ou modernizar, né? Esse é um ponto importante. Esse é o ponto, exatamente, que a gente gostaria de falar com vocês aqui. Porque se você seguir a documentação da Microsoft, o cenário, né, que a gente está apresentando aqui é o cenário de migração, né? Você vai ter uma abordagem de migrar todos aqueles seus datamarks para o equivalente dentro do Fabric. Mas talvez este é o melhor momento para você pensar em uma modernização. Por que a gente modernizaria aí, ô Lucas? O que você acha? Um cenário é visando uma eficiência, né? Eficiência dos recursos ali. Quando a gente trabalhava com data mart, a gente, principalmente aqui no dia a dia, tinha um cenário muito forte de talvez trabalhar com data flow, para ele ficar centralizado, eu ia conectar com a fonte de dados e despejar isso no data mart. E depois você tinha uma atualização do data mart. Só que na esfera principal, onde vai ser realmente consumido, lá no relatório, você também tinha um relatório, às vezes, com um modelo semântico separado. Então, isso era mais uma atualização para ser feita. Então, a eficiência da cadeia, né, você tinha um delay muito grande entre o processo inicial e o consumo final. Deixa eu traduzir para se alguém não está entendendo, né? Você que nesse modelo tradicional, seja aqui ou seja aqui, você tem, então, né, uma frequência, vamos deixar permanente aqui, uma frequência de atualização aqui. Uhum. Então, assim, aqui eu faço, Vitor, X vezes ao dia, né? 8 vezes ao dia. E aí você também tem um agendamento, né? Lembrando que isso aqui inseriu aqui, né? Então tá. Aí aqui você também vai ter um agendamento. Talvez os dois estão na mesma. Se for o semantic padrão, né? Mas talvez eles estão no mesmo agendamento. E aqui também. Ou seja, você tem que processar o Dataflow, você tem que processar o dataset, né? Sendo bem honesto com vocês, isso aqui já está ficando passado. Sim. Isso já é um cenário de uma oportunidade de modernização. Porque quando a gente fala, por exemplo, de Direct Lake, que é um conceito que existe somente no Fabric, você já não tem mais essa cadeia aqui. Você não tem mais esse delta aqui, né? Sim. Esse período de atualização entre o meia origem, seja ela warehouse ou lakehouse, para o modelo semântico, né? Não existe mais isso. Então, o Direct Lake já eliminaria esse processamento. E se elimina processamento, elimina custo. Elimina custo. Se elimina custo, você tem um Fabric que pode ter um Fabric não tão grande assim mais. Isso. Né? Falando de Fabric grande, o que você me diz, Lucas, sobre Dataflow Gen 2, né? Dataflows, mesmo que seja de geração 2, é uma boa abordagem de gestão de dados? Ele é uma solução low code. E dentro, quem já trabalhou com low code aqui, eles são mais amigáveis. É o melhor que existe no mercado. É o melhor que tem. Assim, ele tem muitas integrações ativas de conectores, mas na hora de realmente processar o dado, ele não tem um custo eficiente muito interessante, né? Ele, na sua custo de processamento. O custo de processamento dele é alto, comparado a outras opções que você tem dentro do Fabric. Então, o processo que ele faz, você poderia fazer com outros stacks, seja notebooks Spark, né, seja outras caixinhas, entregaria o resultado final igual, só que com custo menor. Então, tudo aqui vai se traduzindo, né, em você conseguir uma capacidade no final do mês, no seu plano ali, você arcar com uma capacidade menor.
Show de bola. Bem, então isso aí é bem interessante. Então, o Dataflow Gen 2, existem outras abordagens dentro do próprio Fabric, né? Agora, se você tem, por exemplo, eu aqui tenho um BI, que é para pegar dados do Project, Microsoft Project. Uhum. A melhor ferramenta é esse cara aqui. Sim. Porque, por exemplo, ele é totalmente low code, não codifiquei nada, não precisei chamar um código Python, e eu pego os dados de uma fonte de dados que é o Project. Então, mas assim, já é uma base não com tanto volume de dados tão grande, Sim. né? Então, você tem que balizar, você tem que usar o melhor de todos, né? Todos os sentidos aqui, tá? Talvez warehouse também poderia ser uma abordagem de melhoria, né? Ou você ter uma orquestração melhor. Aqui a gente trouxe para vocês que assim, uma abordagem de pensar em não migrar, mas em modernizar, você pode botar todas esses itens na sua salada, né? Você pode combinar. Você pode adicionar mais itens na sua salada aí, né? Que não é somente o Dataflow, né? Pode ser um notebook, e o legal dos notebooks do Fabric é que ele suporta linguagem Python, R, SQL, né, nativo também. Você tem agora, lá dentro do Fabric, os jogos de cópia, né? Então, eu quero copiar essa base SQL para esse cara aqui. Você tem isso, né? A Microsoft está evoluindo bastante nesse sentido de ferramentas só para copiar dados, né? Tipo seria a solução de pipeline online, mas só com uma visão mais low code. Exato. Isso aí é um pipeline só para copiar o dado. Tem que pegar esse Oracle e jogar para cá. Beleza. É uma cópia efetiva, né? E você tem um pipeline, que é uma coisa que no Dataflow falta, né? Falta mesmo. Que faltava você... Por exemplo, a gente tem clientes que às vezes tem vários Dataflows. Sim. Como é que você orquestra esses montes de Dataflows, né? Uma vez que o Datamart processava todos os Dataflows, as entidades ali, né? Simultaneamente. Até um outro processo simples, né? Você tem uma lista de tabelas que você quer sair acionando, né, a carga de cada uma separada. Então, uma tem que esperar a outra para ser ingerida. Você vai ter que criar muitos objetos no seu workspace, né? Sim. Se você for utilizar somente Dataflows. Para pipeline, isso fica melhor para você até fazer a orquestração. E para quem for da parte da gestão da TI, fica melhor para ele também governar aquele ambiente. Está tudo num local só, né? Exatamente, Então, os pipelines, assim, são bem interessantes. Tudo isso, pessoal, são aspectos do Data Factory, entendeu? Que voltando para a nossa imagem, quando você olha o Data Factory, na verdade, isso aqui é um canivete suíço de várias soluçõezinhas, né? E a gente está destacando aqui para vocês as principais, digamos assim, né? Que é essa parte de data flows, notebooks, jobs de cópia e pipelines, mas tem mais, né? Tem mais. Tem se mais. você entrar lá, tem mais coisas. Por exemplo, nem botei aqui. Se você adota o Fabric, você tem Airflow dentro do Fabric hoje em dia. Sim, você pode fazer os processos. Né? Você pode. Sou fã de Airflow. Beleza. Tem Airflow dentro do Fabric também. Caso Você tem os eventos, né? Também dá para fazer algo com eventos também. Talvez numa estratégia de modernização, você opte, já que você vai fazer os processamentos por camadas, talvez, né? Não diferente do Datamart, que faz tudo de uma vez e entrega o produto final. Se você vai trabalhar por camadas, aí começa a ficar legal encaixar um medalhão, né? Um lake house com tabelas bronze, silver, gold e assim vai, né? Então, pessoal, assim, como a DEX pode ajudar neste momento, né? Nós podemos avaliar, né? A primeira coisa que, assim, se você quiser contar com a gente em alguma dessas etapas na avaliação. Então, Vitor,
Lucas, time comercial da Dex, me ajuda aqui, eu quero avaliar. Meu ambiente tem Datamart? A gente pode olhar para você, podemos planejar e projetar, né? Criar um projeto. Pô, essa migração, primeiro que tem prazo de entrega, né? Tem prazo de entrega já. Aí é que o negócio fica bom mesmo, aqui tem data limite. Então, assim, criar um planejamento e um planejamento de um projeto para migração efetiva até ali setembro no máximo, né? Tem todo o trabalho de migração que a gente pode ajudar e monitorar, apoiar vocês nessa governança e então, né, também otimizar e modernizar. Quem é cliente da Dex, dos nossos contratos de horas, né, enfim, sabe que a gente tem muito essa abordagem. A gente faz o projeto, depois volta. Pô, isso aqui dá para melhorar. Chegou uma feature nova, vamos usar isso aqui. Então sempre tem espaço para modernizar. A gente sempre está acionando os nossos clientes em modernizar e melhorar o que já está posto, né? Isso aqui é extremamente cíclico. E nesse projeto de Datamart, aí que vocês podem contar com a gente mesmo em toda essa cadeia. Quer falar uma? Não, acho que começar a pegar algumas perguntas ali do chat, Sim. né? Isso aí. Vamos ver aqui as perguntas, ó. Manchester. Existe alguma solução da Microsoft para providenciar movimentar sem impactos e esforços para o Fabric? Não, não em si, né? Existe um roteiro da Microsoft. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá. Existe um roteiro da Microsoft que é de sair do Datamart e ir para o Warehouse. Porém, tem mão na massa. Não é automático. Todas as duas envolvem, né? Não é automático. O máximo que você tem... não pode ser que sem esforço, você tem um esforço ainda de testar ali o código que ela disponibilizou, que é a migração dos metadados, mas ela deixa bem claro, a ingestão, ela não vai migrar a ingestão, respondendo ao André, tá? Então, você tem que, de qualquer forma, ter algum esforço para migrar a sua ingestão de dados ali, e para migrar, a opção realmente mais direta é o export template usando o Gen 2. Ó, tá aí a notícia, né, A gente não precisa esconder nada de vocês aqui, a ideia não é essa. Tá aí a notícia que você tem que sair do Datamart e ir para o Data Warehouse, e você vai ver lá embaixo, né, tem lá Datamart existente. O que você faz? Aí tem a opção 1, que tem uns scripts de aceleradores de migração, tá? Eu vou botar aqui mais uma vez, exatamente aonde está no GitHub isso, ok? Se você quiser, tá lá. Mas se você pegar para olhar isso aí, não tem uma coisa assim. Vamos rodar. Pronto, virou warehouse, relatórios reconectados. O próprio GitHub ela menciona aqui, né? A ingestão de dados não vai ser feita. Isso aí é o processo que o cliente tem que conduzir mesmo. Exatamente, isso aí. Ok? A gente se coloca à disposição de ajudá-los nisso daí, em algum momento. Sim. Vamos fazer a 4 mãos, faz totalmente, dá uma assistência. Cara, isso aí a gente vai ajudar vocês. E qual é o impacto de custo para uma organização que tem sua arquitetura de dados baseada em Datamart? O impacto de custo é o seguinte: se você não tinha o Fabric, né, você usava lá a capacidade do Power BI Premium, seja ela Premium para valer, ou seja ela uma capacidade de embedamento, você vai ter que comprar o Fabric. E aí, quando a gente fala de sair de capacidade Premium para Fabric, para alguns clientes é um aumento de custo, nesse sentido. Beleza? Por isso que talvez uma estratégia de modernizar pode ser interessante. Vale mais a pena. Porque você pode melhorar esses processos, né? Poxa, talvez então, eu tinha uma capacidade A2, aí tem clientes que têm capacidade A4, entendeu? Porque eu usava Datamart, aquele negócio usava muita memória e tal. Eles modernizando, quem sabe eles não viram um Fabric F16, F8, né? Enfim, você tem espaço para modernizar.
Rafa perguntou ali, né? O fluxo de dados de geração 1 e será descontinuado? Olha, já tem a geração 2. É melhor não usar. A Microsoft, ela não notificou isso, mas Exatamente. Já tem a 2. já tem a 2. Possivelmente vai descontinuar isso futuramente. Melhor parar de usar. Tá? Impactos na governança e mapeamento de dados. O Purview terá que ser revisado após a migração. Então, o Purview, se você já usa o Purview, você fazendo um rescan, ele vai atualizar isso completamente na sua governança. Só fazer um parênteses, assim, o Purview é um componente do... Se vocês quiserem, a gente implanta Purview, a gente tem clientes aqui que a gente implantou Purview, que é o produto Purview. Só que a Microsoft, dentro do OnLake, ela tem o catálogo de governança dela também, né? Então, dentro do OnLake, você tem o... Esqueci o nome agora, eu acho que é o OneView que eles chamam, um negócio assim, que é a parte do Purview só para o Fabric. Isso já está lá dentro, tá? Mas, assim, o Purview, se a gente está falando de Purview especificamente, você dando um rescan, ele atualizaria. Databricks entra na conversa, é uma boa solução? Olha só. Caso migrar esses dados para o Databricks, essa operação, seria isso? Então, Databricks, eu sou certificado Databricks e sou fã do Databricks, tem adesivo do Databricks no meu notebook. A gente é parceiro do Databricks. O Databricks sempre entra na conversa. O ponto aqui mais é quanto que estão dispostos a pagar por essa conversa, né? Aí, quando a gente fala de Databricks e Fabric, dependendo do caso, é uma brincadeira bem salgada no Databricks, tá? Dependendo do caso, tá? Dá para fazer Databricks barato também, mas assim, uma coisa que eu vou te dizer, tá, o Pedro, não existe cliente de Power BI que não tenha Fabric. Vamos lá, não existe cliente de Databricks que não tenha Power BI. Sim. Mas te garanto que existem clientes da Microsoft que não têm Databricks. Uhum. Então, esse é o ponto, né? A estratégia de uma empresa que adota Databricks é uma estratégia de Databricks e mais alguma coisa da Microsoft para visualizar. Ah, não vou usar Microsoft. Beleza, você vai usar Tableau. Clique. Alguma coisa você vai usar para visualizar. Eu acho que ele complementou aqui embaixo, quando a gente estava falando do Airflow. Mas você está falando, Pedro, você quer fazer uma orquestração lá no Databricks ou você quer processar os dados lá no Databricks e disponibilizar isso aqui? Existe esse cenário híbrido também. Eu acho que a gente não vai... Pedro, se você quiser, a gente ativa o seu microfone aí, tá? Tá convidado a falar, se quiser. Beleza? Mas, assim, o Databricks não está fora da jogada. Sim, uma estratégia de modernização pode envolver um lakehouse. Tá tranquilo. É justamente assim. E você pode mandar essa ingestão para o Databricks também. Esse tópico é justamente modernização. Colocar para se pensar. Exatamente. Será que não podemos fazer uma modernização aqui e começar a colocar para onde a empresa quer ir? Né? Isso aí. Só que tem um detalhe. Você que está usando o Datamart, você já está com um custo pagando de uma capacidade premium. Se você bota Databricks nessa conta, você está adicionando mais um custo. Se você não tivesse o Databricks e for adicionar mais o Databricks, né? Mas assim, adoro o Databricks, está aqui no adesivinho aqui, ó. Sou fã do Databricks, tá tudo certo. Cara, adoro esse aí, mas nessa conversa, talvez... se a empresa quer usar, talvez, o Databricks para processar a informação e depois voltar para o ambiente do Fabric, não tem problema. A gente tem umas estratégias aqui híbridas, né? Para reduzir esse custo aí o máximo possível. A gente pode fazer um webinar aí para vocês, em breve,
de Databricks e Fabric, porque existe uma campanha da Microsoft que é Databricks e Fabric better together. Às vezes eles É melhor os dois juntos. às vezes muito o Databricks para ciência de dados. Exato. Então, Vamos lá. Chegamos finalmente, a gente quer dar uma boa notícia para vocês. Se vocês quiserem, escaneiem esse código e a Dex está fornecendo aí para cada empresa que está participando aqui, tá? A oportunidade de realizarmos um inventário para sua empresa, onde nós iremos identificar todos os datamarks da sua empresa e vai apresentar um relatório. Está aqui, você tem esses datamarks, nesses workspace, e a gente vai entregar isso em um inventário para vocês, ok? E a partir daí a gente senta, conversa sobre estratégia, como é que essa migração pode acontecer. O nosso time aqui vai estar apoiando vocês, mas assim, sem custos, a gente faria esse inventário do ambiente para vocês e apresentaria se vocês têm ou não datamart, como é que está isso lá, enfim, esse esforço para vocês. Caso sua empresa é muito grande, você não tem a menor noção se tem ou não datamart, a gente vai fazer isso para vocês. Isso faz parte do nosso produto, que é o Dex Inventory, né? Que é essa consultoria de identificar a estrutura de dados do cliente, fazer um trabalho de assessment, né? A gente vai fazer uma parte desse trabalho para vocês, que é mapear, né, o ambiente e identificar se é a datamart. Então, vai ser bem focado em datamart. Então, você escaneia esse código aí, deixa os dados que você tem interesse, e sendo cliente Dex ou não, nós faríamos esse inventário para vocês, tá bom? O inventário é um produto nosso, né, um guardião que a gente tem aqui, de identificar toda a estrutura de dados dos clientes, a qualidade dos seus relatórios, um trabalho muito maior, mas aqui a gente vai fazer ele numa escala de identificar especificamente datamarts, tá? Estamos chegando aí, estão 2 minutos, né, para os finalmente. Então, eu gostaria de agradecer a todos que participaram. Tem uma pergunta aqui do Ivonei. Por que não Databricks e Power BI Embedded? Então, como nós dissemos, Databricks e Power BI funciona. Porque realmente o intuito foi mais assim, qual é a migração mais direta, né? Exatamente, isso aí. Na próxima, pode ter brinde. Aí, ó. Aí tem que ver com o seu gerente de contas, hein, Rafa? Pede um brinde aí para ela. Mas, gente, obrigado demais. Desculpa, o Ivonei aqui. E eu perguntei por que o custo seria mais acessível. Então, aí, Ivonei, se vocês quiserem debater essa questão de custo de Databricks versus Microsoft, manda uma mensagem para a gente. É porque isso é um tema bastante mais abrangente, amplo, abrangente, né? E não é uma verdade absoluta. Se eu for para o Databricks é mais caro. Se eu for só para o Fabric fica mais barato. Não é exatamente isso. Talvez sim, um cenário junto é mais barato, tá bom? Para você ficar tranquilo. Então é isso aí, ó. Obrigado, pessoal. Realmente, assim, tivemos uma audiência excelente aqui. Que acompanhando aqui desde o início, o número se manteve. E gostaria de agradecer a todos que participaram. E, Lucas, tá convidado para o próximo aí. Foi bom demais, hein? Obrigado, pessoal.